Se o cara foi lá, falou mal de você e da sua família, eu condeno esse cara, então a culpa não é minha. Eu falei de coisas que vocês fazem, que é falar mal de todo mundo. Não, eu falo mal do que eu quiser. Sim. É o meu canal, do jeito que você fala bem do que você quiser. Eu não gosto disso. Mas dizer mentira, fazer uma mentira... Ué, qual mentira? Gostaria de falar de responsabilidade, você citou quando eu falei lá, fiz o react sobre você e foi deselegante, eu concordo. Só que eu fui deselegante contigo ali porque você falando sobre responsabilidade. Você falou uma coisa, atribuiu ao Heróis e Mais, o que o Heróis e Mais nunca tinha feito. Quando o Barba falou, quando você estava aqui no podcast e você citou a gente, o Barba falou de uma criadora de conteúdo. Essa criadora de conteúdo recebeu uma crítica de alguém fez um vídeo e você falou que foi nós que fizemos o vídeo. Uhum. Nós não fizemos esse vídeo. Então você foi irresponsável de atribuir a um vídeo que eu nunca fiz sobre a Haru. Vocês então, nunca assim, falaram mal sobre a Haru? Eu nunca fiz esse vídeo que ele estava falando. Eu falei mal. Eu falei mal da Haru. Sim, mas eu não falei Mas eu nunca fiz... Eu falei sobre vídeo e vocês falarem mal sobre ela. A gente falou mal da Haru porque ela falou mal da gente em lives. Ela começou a citar a gente. Eu nunca tinha falado mal da Haru em nenhum momento, até ela falar mal da gente. Então a grande questão é o seguinte: você foi irresponsável em trazer o seu ponto de vista, sabe assim? Então, eu fui deselegante contigo do jeito que você foi deselegante comigo. Você fala de responsabilidade, eu concordo contigo. Não, compara agora, deselegante. Depois eu falo. Não é responsabilidade. Deixa ele falar primeiro. Claro. Você atribui a um criador de conteúdo uma coisa que ele não fez e, poxa, eu fui deselegante contigo, mas eu não menti sobre você. Você mentiu sobre mim aqui. Eu nunca falei mal da Haru antes dela começar a falar mal da gente. Esse é o ponto. Várias vezes ela citava a gente. Houve um antagonismo entre ela e outros criadores de conteúdo. Ela fez uma live na Twitch dela com outro criador de conteúdo dizendo que eu tinha que ser preso, inclusive. Sabe? Então, assim, rolou essa coisa que você fala de extremo de polaridade, rolou entre os criadores de conteúdo e foi do lado de lá primeiro. O que nós estávamos falando era da série, exclusivamente. E aí os criadores de conteúdo pilharam, porque o seu próprio público reclamou do que eles estavam fazendo. E aí a Haru falou da gente, ela e outros criadores de conteúdo, vou citar aqui o Bolseiro, falou também da gente, inclusive ele falou no Vilela depois que eu tinha que ser preso. Por quê? Porque eu disse que a Morphe Clark, a Galadriel com as pernas abertas, não é legal. Ela tinha que tirar uma foto com as pernas fechadas. Sério que eu tenho que ser preso porque eu acho que a Galadriel não tem aquela postura? Aí ele fala de responsabilidade. Quando vocês falaram isso, quando você falou, você estava citando o Giga. Foi o Gigante Richard que fez aquele vídeo. A gente nunca falou mal da Haru antes dela começar a citar o Heróis e Mais. E, poxa, a menina tinha mais de 1 milhão de inscritos, o Heróis e Mais tinha 30 mil inscritos na época. 30 mil. Você tá entendendo? Então, vamos falar de responsabilidade. Vamos. Eu fui deselegante com ele. Depois de aqui nesse podcast ele citar a gente nominalmente, eu nunca tinha citado o Alexandre lá, nunca. Vinha inscritos falando do canal do Alexandre, olha, tem esse canal, tem isso, não sei o que, e tudo bem. O Alexandre tem o direito de falar o que ele quiser. Agora, se fazer de vítima, dizendo que eu fui deselegante com ele, e de fato fui, mas sem antes mostrar que ele deu uma canelada, velho, sabe assim, se vai haver uma honestidade aqui no debate, tem que começar daí. Vamos ser honestos. Eu fui deselegante contigo depois que você falou em verdade sobre mim. Aí, bom, vamos lá. Eu aqui no seu podcast, eu citei eles. E sim, eu tenho o direito de citar, e as pessoas têm o direito de citar o seguinte: eu gosto ou eu não gosto desse conteúdo. Eu acho esse conteúdo legal ou eu não acho esse conteúdo legal. Me desculpa, eu não acho o conteúdo de vocês nem um pouco legal. Eu acho que vocês... Se você pegar, por exemplo, o que eu acho isso? Se você pega os meus vídeos, tá? Se você pega os vídeos de quem eu acho legal, são conteúdos que as pessoas, elas estão falando sobre um programa, elas estão tentando fazer críticas construtivas ou não ali, mas estão falando sobre um conteúdo em si, né? Eu não acho conteúdo legal de vocês porque vocês estão sempre falando conteúdo negativo. Vocês estão sempre apontando o ponto negativo e de uma forma muito explícita. Isso, pra mim, não é legal.
E eu falar que eu não gosto disso, eu não acho que é uma deselegância, eu acho que é uma honestidade e eu não gosto do conteúdo de vocês. Não é um conteúdo que me prende. Quer dizer, prende. Porque na internet, quando a gente costuma ser mais violento, ser mais passional e falar assim, às vezes você nem gosta daquilo, mas aquilo te prende e você fala, cara, o que estão falando sobre isso, né? Você vê um Silas Malafaia falando e não sei o quê, blá, blá. Cara, aquilo você fala, caraca, o que é isso? A violência, ela prende. Você vê que os vídeos que tem policiais lutando contra o crime, bandidos, perseguindo na moto, aquilo prende, você fica ali. E eles têm view pra caramba, isso é normal. Isso prende, a violência, ela prende, tá? E eu achar ou não o teu conteúdo violento, alguma coisa assim, eu tô achando, eu tô falando uma coisa, uma informação. É muito diferente de eu virar e pegar pra você e falar o seguinte, esses caras têm que enfiar o conteúdo deles no... Feito você fez no vídeo que você Eu falei que seu argumento você tinha enfiado no cu, não disse isso. Eu posso terminar de falar? Deixa eu você terminar. Deixa eu terminar. Você mentiu sobre o meu conteúdo. Você não tem nada de gosto. Falar? Deixa ele falar. Depois você faz a réplica. Vamos lá. Então, eu falei com Barba o seguinte. A Haru pode sim ter criticado, falando, eu não gosto, eu não faço, não é uma coisa que eu acho maneira, eu não acho legal. Assim como eu falo, cara. E você tem o direito de falar que você não gosta do conteúdo da gente, que você não isso. O problema é que a maneira que vocês falam, ela abre uma vazão, que é o que o Barba começou falando aqui, de você incitar. Porque assim, o torcedor do Flamengo que vai pra briga com o torcedor do Vasco, não é o Flamengo que incitou o Vasco a fazer isso. Mas são as atitudes que acontecem dentro de campo, ou de um diretor falando, ou de um jogador provocando, que incita, sim, uma violência na torcida. Tá? Porque as pessoas têm a passionalidade. O cara, quando te assiste e te acompanha, quando você cria a sua comunidade, que é como a gente chama na internet, esse cara se sente parte da comunidade que você está criando. Então, ele vai defender, ele vai fazer as coisas. Quando você entra falando que eu tenho que enfiar meu argumento no cu, como vocês disseram, e várias outras coisas, você incita esse cara a achar que tem o direito de fazer a mesma coisa comigo. E o que esse cara faz? Esse cara vai lá na minha mídia social, esse cara pega uma foto minha com meu filho, esse cara vai lá e fala coisas feias pra mim com uma foto que eu tô com meu filho, que eu tô com a minha esposa. Esse cara faz um monte de coisa que tá aí a responsabilidade. Eu duvido que através dos meus vídeos do Alexandre, pessoas tenham ido falar pra vocês o seguinte, porra, numa foto com a sua família, porque você não merece a família que tem, porque não sei o que, essa merda aí, porra, grande pai de merda. Eu duvido, porque eu não me comunico assim no meu canal, e quando eu falo que eu não gosto de um conteúdo, eu falo que eu não gosto de conteúdo, eu não falo que ele é uma merda, que ele é escroto pra caralho, que esse cara merece isso. Cara, e vocês fizeram coisas assim comigo. Então, você querer falar que eu fui indelicado porque eu não gosto, me desculpa. Eu não fui indelicado, eu não gosto de um conteúdo. Eu não gosto de comer abóbora, eu não gosto de comer a berinjela, eu não gosto de beber, sei lá, cara, caipirinha. Eu não gosto de assistir os seus vídeos. Isso é uma coisa. Agora, como vocês fizeram o vídeo de vocês e a violência que vocês trazem pra parada da forma verbal e não percebem e acabam machucando as pessoas, eu não tô me fazendo de vítima, cara. Eu tô trazendo só uma realidade. Até porque eu não sou vítima, cara. Tá, deixa eu botar. Então vamos botar tempo aqui. 5 minutos, ok? Tá. Se precisar de mais. Tá, não. Ele fez outra... Ele foi pra outro caminho. Eu não falei que era o gosto dele. Ele pode gostar do que ele quiser. Eu acho que até porque quando você critica o filme, ele também dá o gosto dele, não é? No final das contas. O que eu falei Alguns aqui foi que ele aspectos, falou sim. uma mentira sobre o meu canal. Ele falou uma mentira. Ele falar que a gente propaga violência, isso é outra mentira que ele tá falando. Você manda entendeu? a pessoa enfiar no cu, você não é violento. Agora deixa ele falar. Né? O que acontece? Isso é deselegância. Eu fui deselegante com ele porque ele fez uma mentira, falou uma mentira sobre mim. Entendeu? E sobre essa questão do público ir lá, eu já fui chamado de Capitão do Mato. Ele aqui nesse podcast falou, qual o problema de uma pessoa negra ser um elfo? Isso fala muito mais de você do que o que você está querendo insinuar com isso. Você está entendendo? Eu, uma pessoa negra, já fui chamado de racista várias vezes por conta dessa ideia de que todo mundo que critica a série Anéis de Poder por conta do seu elenco diverso é racista, cara. Você tá entendendo? Então, tudo que ele falou sobre alguém ir lá falar mal da família dele, eu condeno veementemente. Nunca falei em nenhum momento que é pra pessoa atacar ou não.
E não estou falando aqui de gosto, estou falando de uma coisa que você falou. Quem fez isso foi o Heróis e Mais. Eles falaram da Haru. Eles falam disso porque você estava falando do Giga. E outra coisa, o Giga elogiou a Haru no vídeo que você estava citando. Quando ele falou aquilo ali, foi uma questão do próprio público enxergar ou não a Haru. Tanto é que rolou vários vídeos sobre essa treta do Giga e a Haru. O Heróis e Mais fez vídeo da Haru recentemente elogiando. Então, o que acontece? Você cita o Heróis e Mais, o Heróis e Mais te deu uma canelada porque você deu uma canelada na gente antes. E essa galera que vai lá no teu canal, fala mal de você, cara, eu condeno plenamente. E falo pra você, se você é meu seguidor e vai lá falar mal do Alexandre, cara, você não tem o meu apoio. Você tá entendendo? E sempre a gente falou disso. Só que o que acontece? Existe dentro dessa comunidade de defesa da série, que foi o que aconteceu, que todo mundo, e eu já falei isso aqui, que não gosta da série tem algum problema de preconceito. Isso foi claro, gente, isso é claro como o dia. Todos os portais de Tolkien aqui no Brasil fizeram uma nota. Nós não aceitamos blá, 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 racista. Tá. Ninguém apoia o racismo. Agora, colocar a pecha de racista, de preconceituoso, machista, que são as coisas que você fala, inclusive. Colocar sobre a questão do machismo. Ah, não gosta da Galadriel Guerreira, por quê? Por quê? Pode ser por conta do machismo, não sei o quê. Sabe? Não, pô. Tem uma questão muito diferente aqui. Então, existe todo um processo que veio do outro lado, e aí o nosso lado é que é o lado violento. Eu recebo crítica, eu sou chamado de racista, o público é chamado disso, o público reage, não, vocês estão sendo violentos. A pessoa foi lá, falou mal de mim. E as pessoas que foram lá, um portal de Tolkien e no Facebook, na época, colocou a minha foto e do meu irmão e colocou o nazista de Pernambuco do lado. E aí, cara? E aí? Eu tenho que ficar assim... não, isso aí... Eu não tô aqui pra falar deles, eu tô aqui pra falar da gente. Então, se falar da gente, eu tô falando que vocês, quando foi que eu fui lá e te chamei de alguma coisa, cara? Eu chamei de... Não, você tá dizendo, você tá colocando em mim culpa de terceiros, cara. Se o cara foi lá, falou mal de você e da sua família, eu condeno esse cara, então a culpa não é minha. Eu falei de coisas que vocês fazem, que é falar mal de todo mundo. Não, eu falo mal do que eu quiser. Sim. É o meu canal, do jeito que você fala bem do que você quiser. Eu não gosto disso. Mas dizer mentira, fazer uma mentira... Ué, qual mentira? YouTube sem aparecer pra você que quer ganhar dinheiro com o YouTube. Depois que a gente fez o nosso canal, subiu de 40 mil pra hoje 310 mil, então vale a pena. O link tá na descrição e o Peter é dono do Ei Nerd e de vários outros canais. Mas o Ei Nerd tem 14 milhões de inscritos praticamente e ele passa todas as informações para vocês aprenderem a criar um canal do zero, fazerem sucesso e ganhar dinheiro aparecendo ou não. Link na descrição. Vocês não agrediram a Haru? Não, eu não agredi a Haru. Agrediram a Haru. Naquele vídeo que ele estava falando... A gente não falou de vídeo específico, eu nem sei que vídeo você bota vídeo aqui. Então, assista. Não tem como colocar. Não, você já botou... Me manda o link aí que eu... Minha pergunta é, você já botou... No dia que eu tava aqui com você botou algum vídeo? Como é que eu falei de um vídeo? Ele falou, é só olhar, é só olhar. Pode olhar. E aí eu convido o espectador a olhar, porque exatamente. Eu tenho uma boa memória. Veja. Entra lá no BarbaCast, no episódio. Não, eu não sei nem qual é o vídeo que eles estão se referindo, porque eu não sei, eu não vejo os vídeos deles. É fácil você pensar no outro. Lembra que você acabou de falar? Eu estou me sentindo atacado. Nunca o outro. Eu estou me sentindo atacado. Foi o que você falou. Então é o seguinte, se vai, me deixa. Você vai procurar? Procura lá só pra não vazar o vídeo, ou então botar um fonezinho. Barba, quanto ao negócio de racismo, deixa eu te falar uma coisa. Calma aí, então eu posso botar o tempo aqui? Pode botar. Uma questão de racismo é o seguinte, eu não estou chamando vocês de racistas. Por quê? Porque, na verdade, todos nós temos um racismo. Todos nós. E o racismo, ele existe, que aí eu peço para o pessoal de casa fazer esse exercício. Vai num restaurante, já falei sobre isso com você, Barba. Sim. Vai lá tirar o passaporte, feito eu fiz recentemente com meu filho. Vai em algum lugar que simbolize que você vai gastar dinheiro, tá? Numa padaria. E olha ao seu redor quantas pessoas negras, quantas pessoas pretas estão gastando dinheiro, estão consumindo, tá? E você vai notar que 80% são brancas. A gente vive num país que majoritariamente a população é preta. Pera aí, rapidinho. O Elvis, o Tony tá vendo, tá procurando o trecho. Não precisa procurar, não. Eu vou mostrar aqui. Mas ele tá procurando, pô. Majoritariamente as pessoas são pretas. Desculpa. Não, sem problema nenhum. E por que
majoritariamente as pessoas são negras, só que quando a gente vai consumir algo, gastar dinheiro, fazer alguma coisa assim, majoritariamente elas são brancas. Esse exercício eu faço diariamente. Porque eu acho, tá, que a sociedade ainda existe o racismo, ainda existe o feminismo. Por que a maioria dos homens estão no poder? Porque quando você pega um negócio da Comebol, lá o sorteio da Comebol, majoritariamente os dirigentes da Comebol, que quando mostraram, eu fiz um stories esses dias no meu Instagram pessoal, o presidente falando de racismo, e quando você pega e filma a tomada de todo mundo sentado no sorteio da Comebol, todo mundo branco, você tinha um negro, que foi quem apareceu, foi o Mauro Silva, só, sabe? Apareceu uma pessoa preta, e não aparece mulher. Porque a gente vive numa sociedade que ainda tem resquícios de algo que a gente viveu há centenas de anos atrás, ou uma centena de anos atrás, que é a escravidão, que é a mulher não poder votar, né? Na década de 60, 70, nos Estados Unidos, os banheiros ainda eram separados. Cara, a gente vive numa sociedade, num mundo, onde sim, o branco é privilegiado, onde o homem é privilegiado perante uma mulher, porque se a menina tá grávida, o cara não vai contratar ela, porque, puta, não, vai ter que tirar a licença maternidade, tem que dar, não sei o que, eu não vou querer contratar ela. Sim, a gente vive muito isso ainda. Isso é um resquício. Então, quando eu falo que quando uma pessoa não pode ter um elfo negro, ela tem um problema para resolver dentro de si, sim, eu tô falando que todos nós temos problemas para nos resolver ainda. E eu não me excluo. Porque eu vivo na mesma sociedade que vocês. A gente vive no mesmo lugar. A gente foi criado, tá, na sociedade com as mesmas regras, com as mesmas coisas, tá? Então, nós todos ainda vivemos e temos que melhorar muito, cara, para que nessa bancada aqui hoje, que só tem homem, tem uma mulher discutindo com a gente. Ontem tinha. Entendeu? Sim, Ontem tinha. mas tinha uma num ambiente de quantos? Sim. A gente tem que melhorar para que tenham num ambiente de trabalho, nas coisas que eu trabalho, cara, mais pessoas negras, porque assim, mas não tem negro porque não é competente. Não, cara, não tem negro porque a maioria dos negros no Brasil, sim, são marginalizados. Você chega a uma favela aqui no Rio de Janeiro, você vai fazer a conta, a maioria vai ser negra, sim. E esse cara não tem a mesma condição de ensino que, porra, outras pessoas tiveram. O filho do Barba, o meu filho, vão ter uma condição melhor do que o moleque da favela. Como é que esse moleque prospera? Dá para prosperar? Dá. Só que imagina se esse moleque tivesse numa escola muito foda, entendeu? Esse moleque ia ser dono de uma empresa. Esse moleque ia ser muito mais foda do que ele tem, porque o potencial dele ia ser muito mais desenvolvido. Cara, o que eu falo que a gente tem um problema, cara, não tome pra você. É um problema social que a gente vive, cara. Eu não virei pra você e falei, você é racista, você é racista. Mas, cara, nós temos problemas. Nós, enquanto eu não me colocar dentro do negócio e quiser só apontar para as pessoas, cara, eu tô achando que os outros têm problema. Mas não é só, o problema é da sociedade, cara. E quando isso envolve a gente se incomodar, e eu falei isso com o Barba hoje, por que eu tive a oportunidade de morar em outros países, teve um país em si que me pega muito, que é o Canadá, por quê? Lá entra um cara vestido de Pikachu do lado de você no metrô, você não vai ficar... Feito aqui a gente faz, vai pegar lá na hora o celular, vai tirar foto, vai mandar pros amigos, olha que maluco, olha que não sei o que, blá, blá, blá. Lá, as pessoas não estão nem aí. Por quê, Elvis? Quando vão te perguntar lá, você conhece o Elvis? Ninguém vai falar, qual Elvis? Aquele que é negro, que usa óculos, que você, como você falou assim, você eu vou usar a paradinha que você falou, e eu não lhe acho gordo, mas não, você eu sou, pô. Virar e falar, peraí, eu tenho gordo, pé o lugar de fala é meu e do Tony. Beleza? Mas aquele gordinho, beleza? Ninguém, Elvis, é incrível, porque ninguém fala isso lá. Vão perguntar quem é Elvis. Quer mais Posso tempo? só completar essa ideia? Pode, claro, vai, manda ver. Obrigado, Elvis. Cara, a parada lá é o seguinte, o Elvis é aquele cara que tem que grava vídeo na internet, ele é youtuber, ele joga basquete, aquele cara que gosta de basquete pra caramba. Ninguém lá se importa com quem você é fisicamente. Sim. As pessoas se importam com o que você faz, as suas realizações. E aí, cara, o meu ponto final é, por que a gente se importa tanto de um elfo ser preto ou ser branco, e a gente não se importa, por exemplo,
E aí, cara, eu não tento tentar fuder o Senhor dos Anéis do Peter Jackson pra poder provar minhas paradas. Mas por que a gente não se importa do Aragorn, por exemplo, ter barba, quando Tolkien foi diretamente citando, dizendo que ele é imberbe porque ele tem sangue. Mas a gente se importa também. Cara, mas ninguém... Então, a gente pode se importar aqui quietinho, mas por que essa discussão não vem pra sociedade e a discussão do elfo preto vem? Porque, na minha opinião, cara, a sociedade tem um problema ainda com a questão racial, cara. Não, tudo bem, eu concordo contigo. Se todo mundo fosse cego, a gente não ia estar falando sobre isso. Então, tivemos 5 minutos, deixa ele à vontade pra falar, às vezes eu não tenho problema, cara, destaque pra isso, cara. Ó, no final, cara, a gente concorda que existe um problema e esse problema é terrível. O que a gente discorda é o meio de resolução sobre isso. Toda a tua análise é uma análise voltada à tua cosmovisão. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com a cosmovisão. Eu concordo que a gente tem esse problema. Eu concordo plenamente que você tem o problema de preconceito em vários níveis. Você tem o racismo, inclusive com pessoas brancas, entendeu? E você tem racismo com pessoas asiáticas, com pessoas orientais de maneira geral. Você tem racismo. Só que eu não acredito nessa questão estrutural que você acredita, entendeu? Então aqui é onde a gente diverge. Então o que você quer no final? Que a gente tenha mais representatividade. Eu concordo plenamente. Mas eu prezo, pelo meu temperamento, eu prezo pela boa fidelidade. E é aqui que vem o lance. E aí vamos à questão da forma. Se você tivesse falado dessa forma, aí, eu não estou personalizando, não é isso, não é aquilo outro. Eu acredito que a galera não teria entendido e nem eu mesmo teria entendido dessa forma, do jeito que você falou agora, ok? Então é mais uma questão de forma, e é aquilo que a gente estava falando anteriormente. Por isso que você fala de responsabilidade, você tem que se colocar também nessa questão, que tudo ficou em alto nível. Todo mundo ficou pé da vida um com o outro na época e todo mundo deu canelada. Só que o que está acontecendo é que só o nosso lado, que é o lado, vou dizer assim, vencedor da narrativa, porque Anéis de Poder é muito ruim, em todos os sentidos. É uma série que tem uma audiência pífia, não ganhou prêmio nenhum. Mais de quase 2 bilhões de dólares de orçamento e ninguém, foi 63% só, 37% só de audiência na primeira temporada, e na segunda temporada ainda foi ruim também. Então, assim, o que aconteceu no começo foi uma defesa desnecessária e um ataque desnecessário a criadores de conteúdo, um ataque desnecessário às pessoas. E do jeito que você falou agora, por mais que eu discorde de toda essa questão estrutural e blá blá blá, nós concordamos que as coisas precisam melhorar, que negros precisam ser melhores representados, que personagens femininas tenham melhores histórias. Inclusive, o vídeo da Haru que nós reagimos, foi o único vídeo que a gente reagiu a ela, foi ela concordando com a gente. Ela falando, olha, as personagens femininas hoje em dia estão muito ruins. E a gente, poxa, Haru, massa e tal. Fizemos lá um vídeo concordando com ela. Você está entendendo? Então, o que aconteceu, Alexandre, todo mundo que está assistindo a gente, é que na época rolou sim um backlash contrário a todos os fãs, entendeu? Não, todos os fãs não, os fãs que estavam criticando a série, sim, ok? Os fãs que veem a questão, poxa, cara, eu não, por mais que você discorde, mas eu não concordo que os elfos são pretos, pode ter elfo preto ou elfo asiático, eu não concordo, é o meu temperamento, eu tenho um temperamento mais conservador, eu acho que tem que ser daquele jeito que está escrito, entendeu? Por mais que tenha controvérsia, os Tellers pode ter Teller preto, eu acho que não pode, é a minha interpretação, então eu tenho o direito de não ser chamado de racista. Se eu falar, cara, o Arondir, que é um Nandor, se não me engano ele é um Nandor, eu acho que ele não deve ser preto, porque não tem elfo preto em Tolkien. Eu sou preto, e é engraçado a gente ter esse debate sobre racismo, porque eu sou preto, cara, eu nasci preto, eu sou nordestino, eu sei o que é o racismo, entendeu? E eu não quero me ver num elfo, cara, eu prefiro o Blade, você tá entendendo? Porque o Blade nasceu daquele jeito. Tá entendendo? Para mim é muito mais a representatividade verdadeira, a maneira que eu acredito que vai melhorar a representatividade negra é ter personagens originais. Eu não preciso que uma cultura inglesa de um homem branco seja representado com a minha cor. Eu não preciso disso, é um gosto meu, é um interesse meu. Então, o que eu acredito que rolou nos criadores de conteúdo e no próprio marketing da Amazon foi um ataque desnecessário a fandom de
Tolkien, cara. Os caras são apaixonados por aquilo. Os caras, o Alexandre mesmo falou que sabe falar Sindari, né? Você fala Sindari. Cara, o cara estuda a porcaria de uma língua fictícia. Então, isso é paixão. Então, do jeito que ele é apaixonado, mas tem um temperamento mais liberal, ele, não, tudo bem, pode ter elfo negro, só quero que fale de Tolkien. Eu, que não tenho esse temperamento, não posso ser criminalizado. E eu concordo contigo, é o teu pensamento, tua cosmovisão estrutural e tal, tem essa parada toda, é o seu jeito de acreditar. Mas o seu jeito de acreditar não é o único jeito. Você tem um lado, você tem um pensamento. Então, por que eu dei canelada em você? Por que rolou toda essa animosidade entre nós dois? Porque a tua maneira de falar aqui já foi uma maneira que você já tinha ressentimento por nós, cara. Toda hora que tu fala sobre a gente, eu assisti o programa de vocês, cara. Toda hora que tu fala sobre isso, tu fala de uma maneira debochada. E aí eu vou te dar uma canelada e fica essa situação. Agora, se a gente está aqui sentado, vamos, beleza, deixa isso pra lá. Você me pede desculpa, eu te peço desculpa, eu peço desculpa ao público. Porque assim, cara, eu sou gente, cara. Eu sou gente. O Alexandre tá falando de racismo. Porra, eu recebo racismo... Caralho, eu sou negro no Brasil, porra. Eu sou nordestino. O Alexandre não precisa... Os caras te chamam de capitão do mato. Capitão do mato. Isso é corriqueiro, só pelo meu pensamento político. Você tá entendendo? Então, assim, o Alexandre tá falando de racismo. Pô, não precisa falar isso pra mim. Você tá entendendo? A gente precisa debater da melhor forma. E eu discordo de ti que eu vou me sentir representado com o Aronde ou com a Diza. Eu, na minha opinião, eu sei que tem negro de esquerda, negro que tem esse pensamento woke, e eles, poxa, tem que empretar tudo e blá, blá, blá. Eu discordo, cara. Eu discordo plenamente. Para mim, inclusive, o Aronde, se ele fosse um nobre ali do sul ali, seria muito mais interessante, porque esse personagem ficou oco depois que a Brownie morreu, a esposa dele. A mulher, o romance que os próprios showrunners estavam interessados em trazer como se fosse uma espécie de Beren e Luthien, não aconteceu, porque eles mataram a personagem na segunda temporada. O Aronde ficou oco. É um personagem, inclusive, que tem o bucho de aço, porque ele recebe uma facada no bucho do menino, do Adar, e depois volta e a série nem explica por que ele ficou curado. Você tá entendendo? Então... O que nós divergimos aqui? A gente diverge na forma. E para deixar bem claro, cara, a gente deu canelada em você depois que você deu canelada na gente. A gente deu canelada no Tok Tok depois que o Tok Tok deu canelada na gente. A gente deu canelada na Haru e no Bolseiro depois que eles deram canelada na gente. Só que o que aparenta? Aparenta que vocês são os violentos. Aparenta que os nerdolas são os violentos. Por quê? Porque a série... é uma porcaria. E o público ficou do lado da gente, cara. Esse é o ponto. É isso que... Se por acaso a série tivesse sido foda, uma série maravilhosa, sabe? Mesmo com as lacrações, a série tivesse sido sensacional, tava ao lado do Alexandre, com todos os criadores de conteúdo, descendo a lenha na gente. Isso é normal. Entendeu? E eu indico a todos vocês, o Alexandre não consome nosso conteúdo, mas eu indico a todos vocês, assistam nossas primeiras lives, assistam todos os vídeos que a gente falava do Senhor dos Anéis, do Anéis de Poder, antes de estrear. A gente sempre falava, cara, como adaptação já tá 0, mas pode ser uma boa série, entendeu? Isso eu garanto pra vocês que a gente sempre foi coerente. A gente exagerou? Claro que a gente exagerou. Principalmente porque a gente era atacado, cara. E aqui, sinceramente, eu não quero me fazer de vítima, porque quando eu sou atacado, eu ataco, velho. Quando eu sou atacado, eu ataco. Isso aí é até um erro meu. Porque é inclusive o que eu falei pra você. Se eu, por acaso, tivesse mantido mais a compostura, o meu discurso teria ido para pessoas, teria sido mais propagado. Talvez o canal tivesse maior, entendeu? Talvez a gente não tivesse nem nesse podcast aqui. Você tá entendendo? Tem o lado ruim também, que a gente não estaria aqui se conhecendo. Mas assim, talvez o Alexandre tivesse visto o nosso vídeo e falar, pô, esses caras aí, não concordo com eles, mas os caras estão de boa. Entendeu? Mas, cara, eu sou humano, cara. Eu fui achincalhado na internet todo santo dia e até hoje. Lá na live do Vilela, o cara colocou assim, o Heróis e Mais é aquele personagem do Django Livre, do Samuel Jackson. Porra. Vocês estão entendendo, velho? O Uncle Tom. Exato. Você tá entendendo?
Gostou dessa resenha? Então olha só, para ver ela completa, o link tá aqui embaixo na descrição e pô, não deixa de dar o like, deixa o joinha, não custa nada pra você e se inscreve no canal se você puder, tá bom? Você quer aprender a criar um podcast do zero? Eu criei o meu e vou ensinar tudo pra vocês, os materiais, os equipamentos, como chamar as pessoas, como entrevistar, como fazer uma boa entrevista, como buscar o corte, como fazer uma thumb boa, um título legal. Cola aqui, também tem o link na descrição, vocês vão cair no nosso grupo de WhatsApp e lá a gente vai tirar todas as dúvidas pra vocês, né, terem essas aulas comigo. Serão 5 aulas, cada uma de 1 hora, eu e você, não é gravado, é ao vivo, tá bom?